Olá, pessoal. Bom, hoje eu quero ler alguma coisinha aqui, trazer uma informação e um conhecimento, né? Trazer um pouquinho do clássico, um pouquinho do Imperador Amarelo. Então, vamos aprender um pouco com o Imperador Amarelo. Estou no capítulo 13 do Suen, do primeiro livro do Imperador Amarelo, e ele diz assim: O Imperador Amarelo perguntou: Disseram-me que nos tempos antigos, quando um médico tratava uma doença, ele apenas transformava a mente e o espírito do paciente a fim de extirpar a fonte da doença. Nos dias de hoje, o paciente é tratado internamente com remédios e externamente com acupuntura. No entanto, algumas das doenças são curadas, mas algumas delas não podem sê-lo. Por quê? Tibo respondeu: Nos tempos antigos, o povo vivia em cavernas agrestes, rodeado de pássaros e bestas. Afastavam o frio pelo próprio movimento e se evadiam do verão quente, viviam à sombra. Eles não tinham nenhuma sombra no coração por admirar a fama e o lucro, e não tinham cansaço no corpo por procurar uma posição mais elevada. Por isso, dificilmente se poderia ser invadido pelo mal exógeno nesse ambiente calmo e tranquilo. Por isso, quando alguém contraía uma doença, não eram necessários tanto os remédios para curar internamente, quanto a acupuntura para curar externamente, mas somente alteravam a emoção e o espírito do paciente. Só era necessário cortar a fonte da doença. Mas hoje em dia a situação é diferente. As pessoas tanto são perturbadas pela ansiedade interna do coração, como feridas pelas dificuldades externas do corpo. Juntamente com o descuido do paciente, violentando as regras da sequência do clima das 4 estações e a friagem e o calor da manhã e da noite. Quando o mau larápio invadir sem cessar, as vísceras do paciente serão feridas por dentro e os orifícios serão feridos por fora. Se a doença contraída for leve, seguramente irá se transformar em uma doença séria. Se a doença contraída for séria, o paciente com certeza morrerá. Por isso, hoje em dia, a doença não pode ser curada somente cortando-se a fonte da mesma. Bom, ele continua, fala sobre os diagnósticos, a forma de diagnosticar, né, principalmente sobre a compleição e o pulso. Entretanto, o que quero trazer para vocês é o seguinte: apesar de termos técnica de acupuntura para diagnóstico, técnica de acupuntura para tratamento, lembra do tal do espírito. Lembra que é o espírito da pessoa quem comanda todo o reino. Portanto, o coração, o Shen, é quem domina todo o organismo, todo o corpo. Sendo assim, uma doença raramente começa pelo externo. Ela pode ser proveniente do externo, com toda certeza, principalmente se essa pessoa não tem hábitos que são aí muito bons, né, ou muito saudáveis. Agora, lembra que eu sempre tenho que considerar a forma como é essa pessoa, a forma como o espírito está vivendo. Portanto, como a pessoa encara o dia a dia, como a pessoa encara as coisas que acontecem com ela, como a pessoa observa as diversas ocasiões da vida ou os diversos eventos que ocorrem, como uma agressão, como uma alegria, e aí lembrar que as emoções são as causas internas de doença. E aí, se a gente vai lá para outros clássicos de outras escolas, outras ideias, tem um tal de um Hermes Trismegistus que falou que a vida é pendular. Então, se eu tenho uma alegria muito grande hoje, provavelmente amanhã vou ter uma tristeza tão grande quanto, para poder equilibrar esses eventos, para poder equilibrar essas emoções. E lembrar o principal disso tudo: nós, como seres humanos, não dominamos a natureza, muito menos a nossa vida. Nós decidimos o que fazer, o que pensar, como agir. Mas, no fim das contas, não importa o que eu fiz, não vai depender o resultado que vai acontecer. Pode ser que o resultado seja o que imaginei, ou seja, o resultado convencional. Pode ser que não, né? Ah, não, se você construir uma casa certinho, bonitinho, ela nunca vai cair.
E aí acontece de bater um vento que era inesperado e a sua casa cai. Acontece de ter um temporal, uma árvore cair, um carro invadir a sua casa e essa casa cai. Ah, mas Michel, isso é acidente. É, isso é a vida. Então, você pode ter planejado e preparado tudo certinho. E a vida te deu esse presente. E aí, se você continuamente fica acreditando ou carrega isso como uma dor, como uma tristeza, como um arrependimento, como uma alegria ou a fonte da sua alegria, isso está no passado. Tudo o que existe é o hoje. E hoje a pessoa ainda está vendo tal evento como algo deturpado, como algo indevido. E normalmente as doenças estão vinculadas a esse pensamento, a esse ser interno. Então é muito comum a gente indicar para algum paciente, ó, esse seu problema aí tem um fundo emocional. E ele dá uma banana para você e vai atrás de outro terapeuta, outro acupunturista que trabalhe exatamente e somente a dor que ele está sentindo e não a raiz, e não a origem desse problema. Portanto, lembra sempre que você for buscar a raiz, que essa raiz pode ter um envolvimento do emocional e que se a pessoa não observar novamente com um outro olhar, com uma nova percepção, isso nunca vai transformar. Isso continuará a ser o motivo de dores, o motivo de problemas, o motivo de transtornos. Portanto, lembre-se de que o ser espiritual, eu, Michel, não esse corpo, mas aquele ser interno que tem as suas loucuras e tudo mais, é quem comanda essa vida. E que se esse ser interno não mudar a forma de observar uma situação, aquela situação vai ser sempre desagradável, sempre motivo da minha alegria, sempre motivo da minha tristeza, e há de se refletir no corpo como aquilo que chamamos de um problema somato-emocional, né? Ou uma expressão do corpo acerca de um pensamento. Por mais doido que possa ser, eu digo para vocês que quando eu comecei a observar os meus pacientes como seres que estão vivendo e não uma pessoa com dor, uma dor de barriga, uma incontinência, uma insônia, a minha terapêutica mudou e mudou muito, porque eu comecei a ver o coração, o Shen que está por trás dessa matéria que a gente observa e que julgamos ser o detentor da dor ou do problema. Oh, o seu problema está acontecendo porque você se posicionou errado. Tudo bem, pode ser da posição errada. Agora, por que essa pessoa está se posicionando errado se não é o pensamento, se não é o Shen, não é o espírito que está tomando conta e não está tomando conta de acordo? Lembra, se o imperador vai mal, todo o reino sucumbe, todo o resto do corpo vai apresentar algum problema, mais hora, mais ou menos severo. E como disse o Thibaut, se a doença adquirida for simples, ela há de se agravar. E se ela for grave, essa pessoa há de falecer. Então, uma dicasinha aí do Imperador Amarelo. Fiquem com Deus e até a próxima.